Bem-vindos ao canal Para a Glória de Deus, a paz de Deus a todos. Irmãos, mais um vídeo aqui para a Glória de Deus. Antes vamos fazer aqui uma oração. Eterno, te agradecemos por essa oportunidade, pela vida, o dono da vida eterna, pelo teu Filho, Cristo Mashiach. Te damos graça por todo o bem espiritual, material e físico, a família, os anos de vida. Perdoa todos os nossos pecados cometidos por palavra, pensamento e obra. Abençoa o nosso dia, nossa vida, a nossa família, a igreja, a humanidade, em nome de Cristo, e guarda nós de todo mal, pelo amor do teu nome. Amém e amém. Irmãos, perdão, eu faço vídeos, tá? Raros, dificilmente. Eu não tenho aquele compromisso de estar fazendo vídeo o tempo todo, como algumas pessoas têm. O que acontece? Falo de vários assuntos, mas o assunto-chave sempre foi e sempre será Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o plano de Deus, né, para a vida do ser humano, que é um plano de vida eterna. Mas, às vezes, a gente toca em alguns assuntos que, aparentemente, pode até parecer que não tem a ver com o plano de Deus para a vida do homem, o plano de vida eterna, mas sim tem. E hoje eu quero falar sobre a internet, irmãos. Recentemente apareceu aí umas reportagens de várias fazendas, tá? De celulares. 5, 10 mil celulares, entendeu? E esses 10 mil celulares, eles vão lá. Por exemplo, eu tenho o meu canal aqui. Eles conseguem, tá? Cada celular tem o seu CPF, tem a sua identificação. Eu não sei como eles conseguem, tá? Então eles pegam ali 10 mil celulares, e o que eles fazem? Liga todos eles, né, lá na situação, e coloca um só, já programa todos eles para tá no mesmo vídeo. E aí eles vão fazendo isso em vários vídeos, entendeu? Só que eu só posso me inscrever em um canal com 10 mil celulares uma vez só. Eu posso, se eu mudar ou o chip, ou se eu mudar para outro canal, mas para o mesmo canal só posso me inscrever com um chip uma vez só, porque o algoritmo não permite, né, que você se inscreva no mesmo canal, entendeu? Várias vezes, entendeu? Porque quando acontece isso é falha do sistema. Ainda acontece, porque as pessoas às vezes falam assim: ah, vá lá e verifica e tal, se você está inscrito, porque o algoritmo do YouTube, ele às vezes tira a inscrição. Irmãos, essa história de algoritmo do YouTube tirar a inscrição, isso aí nada mais, nada menos é do que falcatrua, entendeu? No sentido de que, muitas das vezes, eles criam lá uma plataforma que tira, tá, os likes, por exemplo, do meu canal, desvia inscritos no meu canal, entendeu? Só que isso aí, para poder parar com isso, tem que investir, e é uma máfia que não tem tamanho. Então o que eu quero dizer? Por isso é que desde o princípio Deus me mostrou para não ser escravo do YouTube. Porque tem várias pessoas que eu vejo no YouTube que trabalham com o YouTube sem compromisso de ser escravo do YouTube, só na palavra, só no reino de Deus ali, sem escândalo, sem problema, sem guerra nenhuma. Contrário a isso, tem as pessoas que já trabalham no YouTube visando ganhos, tá? Por quê? Porque são dois tipos de ganho que essas pessoas visam. Primeiro, o seu ego tem que ser sustentado, o seu orgulho, né?
a sua, como é que se diz? Não é ganância, não. Soberba, ganância e aquela pessoa que quer ser famosa, que quer, eu preciso aparecer, que eu preciso ser, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, sabe? Conclusão. Essa pessoa, ela já está dominada pelo sistema do YouTube. Então, se ela não conseguir boa visualização, ela já fica transtornada. Então, muitos lançam mãos, tá? Quando querem, por exemplo, eu faço um vídeo aqui, eu quero que esse vídeo viralize. E aí alguém vai pegar esse vídeo, vai chegar, vai fazer um outro vídeo dizendo: ah, esse vídeo aqui está viralizando, isso é impulsação do vídeo, impulsar o vídeo. Veja esse vídeo que está viralizando na internet. Aí você vai ver, aquilo ali é uma causada e vai viralizar por quê? Porque você vai ver, já está entrando aquele esquema da fazenda de like e de visualização, porque a visualização ela é constatada pelo óbvio, você vê o vídeo, mas se você dá o like, aí é que a coisa fica mais impulsionada ainda. Por quê? Porque aí, se você deu o like, a plataforma entende que as pessoas estão gostando e então a plataforma ela vai enviando para mais pessoas, entendeu? Até aí tudo bem? Todo mundo acho que sabe disso. Mas o que eu quero dizer, o que ocorre é o seguinte, isso daí, irmãos, nada mais, nada é do que uma forma de escravizar. Mas tem pessoas que usam o YouTube, sim, com sabedoria, e eu tiro, ou não o chapéu, que eu não uso chapéu, mas eu fico contente de saber que mesmo no meio de todos os problemas tem algumas coisas boas, que são as pessoas que usam a plataforma para falarem a verdade, as coisas certas, com sabedoria. Então, irmãos, por exemplo, o JF aí, o Josafá, ele fez um vídeo uma outra vez que eu fiquei abismado. Aliás, todos os vídeos dele me deixam assim, sabe, descontrolado no sentido de não ver equilíbrio nos vídeos dele. Porque ele quer pregar algo que ele não tem uma base, uma fundação. Ele não tem fundamento em nada do que ele fala. Ele não tem fundamento, e eu digo para você, por exemplo, se você chegar para ele e disser, olha só, eu quero 100% de prova do que você está falando. A maioria das coisas ele vai dizer, não, porque fulano me mostrou, que fulano falou, que ouviu de fulano, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A base bíblica, irmãos, ele não tem nenhuma base bíblica. E eu provo para qualquer ser humano aqui que ele não tem base bíblica nenhuma. Entendeu? Então o que acontece? Mas como ele precisa, né, para sustentar a vaidade, o ego dele, não só ele, mas vários outros que estão aí, que vieram depois dele, arrastado por ele. Então ele faz os vídeos, né, simplesmente daquela forma. Eu preciso de visualização, preciso de like. Preciso de visualização e preciso de like. E de aumentar os inscritos. Engraçado, tem um cara que vem aqui, um fraldinha, no meu canal e fica lá me zoando. É o único que vem. Eu também dou, graças a Deus, quanto menos vier encher a minha paciência, melhor. Eu não me preocupo com isso porque eu já disse. Ó, as minhas mãos, aí ó, é mão de cimento. Entendeu? De cabo de ferramenta ali, ó, entendeu? É colher, é enxada para traçar massa, concreto, entendeu? É mão no cimento o tempo todo, cal, entendeu? Comendo a mão ali.
Mas eu não me preocupo, porque é dessa forma que eu ganho meu sustento e é a forma que Deus me abençoa. E eu não tenho dívida para pagar. Então eu estou bem, graças a Deus. Mas quem tá lá no YouTube pousando de alguém, de alguma coisa, ele consegue uma posição aonde ele tem que ostentar. Por exemplo, se as pessoas me conhecem, o cara... Tem gente que não, tem artista aí, Keanu Reeves, um monte de gente, que os caras têm grana, os caras são conhecidos no mundo inteiro, nacionalmente no mundo inteiro, só que os caras são tranquilão na deles, entendeu? Bebe café numa lanchonete normal, entendeu? Onde as pessoas normais bebem. Não, eu vou jantar, eu vou no Impala State dos jantares Não. O cara vai num restaurante comum, vai numa lanchonete comum, entendeu? E nem por isso o cara morreu, deixou de viver, deixou de ter a tua fama. Mas isso aí é outra história. Só que eu quero dizer o seguinte: existe as pessoas que são o inverso disso, que quando alcançam algum tipo de status, o que elas fazem? Elas têm que ostentar. Porque, por exemplo, se eu tenho um status aí e tal, eu sou o cara, aí amanhã eu apareço ali de shortinho, ou de bermudinha, toda sujinha, ou então de calça toda suja, toda, sabe, com aquela roupa toda sujinha de obra, os caras falam, mas esse aí é aquele maluco lá do... Que isso? Vão levar um impacto. Por quê? Porque as pessoas criam, entendeu? Um marketing em cima de outras pessoas e aplica aquele marketing e você tem que viver em cima daquele marketing. Por quê? Porque senão você está contrário ao sistema. Só que Cristo primeiramente, todos foram ao contrário. Aqueles que foram viver a verdade e falar a verdade foram contrário ao sistema. E ser contrário ao sistema, infelizmente, querendo ou não, você se torna uma pessoa polêmica. Por quê? Porque as pessoas, elas não aceitam alguém contrário ao sistema. Tipo, todo mundo tá indo para a esquerda. Aí você vai para a direita. Mas o que está acontecendo? Peraí. Todo mundo vai para a esquerda, esse cara vai para a direita, alguma coisa esse cara tá errado nesse cara. Porque se todo mundo tá indo para a direita, para a esquerda, por que só esse cara tá indo para a direita? Então, irmãos, as coisas são dessa forma. Só que você é que tem que ter a sua identidade relacionada ao que você entende por posição, né? Que você tem que assumir. A forma que você precisa posicionar. Erro, você vai errar, eu vou errar. Todos nós vamos errar. Pecar toda hora. Aliás, erro é pecado, né? E pecado é erro. Então, essa história de falar, o que é pecado? Traduzindo, errar. O que é errar? Traduzindo, pecado. Para Deus é pecado. Então, nós erramos, ou seja, nós pecamos o tempo todo. Mas o que é preciso levar em conta é que Deus, ele é maravilhoso e pacífico. Então, no caso de algumas coisas que eu cometi como erro, eu vi e eu pequei, eu vi que eu errei, que eu pequei, e eu busquei de Deus, a misericórdia de Deus. Estou buscando, porque todos os dias eu estou pecando e continuo pecando. Então, o que acontece no meu caminhar de vida, como na vida de todas as pessoas normais, repete-se uma situação até aquela situação ser sanada. Ou aquela situação te detonar. Você vai cometer o mesmo erro a vida inteira. Ou aquele erro vai te detonar, ou você vai vencer aquele erro. Ou seja, você comete o mesmo pecado a vida inteira, até que aquele pecado te arrebente, ou que você enxergue
e de alguma maneira você seja liberto daquele pecado. É assim que as coisas funcionam. Todas as coisas assim. Tem uma peça lá no carro, ela começa a dar uma variação. Ela não avaria de uma hora para outra. Plá, não. Ela vai avariando aos poucos, gradualmente. Ou você troca aquela peça antes dela arrebentar tudo, ou ela vai, daqui a pouco ela arrebenta tudo, e aí assim, a vida é assim, entendeu? E o que acontece? Algumas pessoas passam por esses processos, arrebenta tudo. Outras, né, buscando a misericórdia, né, alcança a misericórdia e, antes que a peça arrebenta tudo, se troca a peça, desmonta tudo, tira a peça variada, põe outra lá no lugar e fica tudo certinho novamente. Ainda corre o risco de no futuro essa mesma peça dar problema, mas geralmente não é nela que dá, é em outras peças. Por quê? Porque uma não condiz com o tempo de uso da outra. Então, fazendo uma analogia, você vai ter problemas, mas em outra área. Em outras áreas você vai ter problema. E vai correr o mesmo processo. Se você, naquela área ali que você teve o problema, você não tratar aquela área, o que vai acontecer? Eu entrei na internet, tive problema na internet. Ah, meu amigo, eu reconheço. Eu não estou aqui para passar por cima da verdade. Não. Agora, tem um monte de gente que teve, tem, está tendo e vai continuar tendo. E não parou para enxergar ainda. Agora, por que eu acho que eu, no meu caso, tive problema na internet e enxerguei mais rápido possível? Por quê? Eu ainda continuo tendo. Por quê? Porque eu não tenho a obrigação, a dependência de estar todo o tempo aqui falando e falando e falando e falando. Não. Eu não estou aqui para isso todo o tempo. Eu só preciso vir aqui quando dá, quando eu tenho tempo. Eu não projeto vídeos, não vou pegar, vou escrever, vou montar um vídeo, vou fazer um cenário, vou fazer um isso, aquilo. Não. Primeiro, por quê que eu não faço? Primeiro, que eu não ganho nada nisso. Eu não tenho nenhum centavo de remuneração. Segundo, eu não tenho tempo. Terceiro, eu não sei fazer esses vídeos todos elaborados, essas coisas todas, entendeu? Então, o que Deus me deu? Bota lá atrás uma plaquinha para a glória de Deus, senta, e aí troca uma ideia, bate um papo, fala sobre um assunto, desde que esse assunto seja referente a isso aqui, para a glória de Deus. Então, é assim que eu vou tocando o meu barco, que estou tocando até hoje. Não sei até quando, não sei se cresce ou se não cresce, se para, se não para, não sei. Eu já algumas vezes, várias vezes eu tive vontade de acabar com isso daqui, mas Deus não deixou, porque Deus falou para mim não terminar com o canal. Então, beleza, pura, tranquilo, né? Espero ter coisas boas, né, para vir trazer para as pessoas aqui, que venham glorificar o nome de Deus e edificar a vida das pessoas, no sentido de as pessoas se achegarem e poderem encontrar solução nas áreas que elas têm algum tipo de problema, dificuldade, entendeu? Ali. Esse é o meu intento. Então, graças a Deus, foi bom e é bom você dar uma afastada, dar um tempinho, tal, entendeu? Da internet assim, depois você vem, entendeu? Se você realmente está buscando algo diferente, você vai fazer diferente. Eu citei o nome do Josafá aqui porque é o cara onde aqui a gente mais falou, né? Mas não estou querendo usar o nome dele, não quero usar coisa de Josafá, não quero nada disso. Eu só quero dizer o seguinte, irmãos. É complicado você ter, tá, dependência, porque é como vício. É como um vício.
Não, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que postar o vídeo, não porque tem que ter visualização, não é porque eu tenho que colocar as horas, não é porque eu tenho que manter o canal. É muita coisa mesmo. É por isso que eu sempre falei que, cara, eu não sei o que você tem na cabeça, que você não para pensar. Mas tá na mão de Deus, eu não posso me meter com isso, eu nem quero me meter com isso. Eu me meti no tempo em que eu fiquei abalado, tá? Porque ele, infelizmente, para mim, é uma pessoa arrogante, desrespeitosa no sentido de usar palavras de ofensivas, entendeu? Palavras que você ofende as pessoas, palavras que você quer magoar, ferir, entendeu? Você não quer chegar e falar assim, poxa, por que você não vê um caminho diferente? Por que você... Não. Porque ele pode falar, tá, da congregação, mas usando uma outra técnica, uma outra comunicação, uma outra... Não. Por que ele usa esse tipo de comunicação? Que ele mesmo admite. Ah, eu sou o cara que eu sou assim, sou assado. Por quê? Porque isso é o que traz visualização para ele. É o que traz engajamento para o canal dele, é isso. Entendeu? Só que ele não sabe que a sepultura dele, ele não sabe que a vaga dele, o passaporte dele, né, para um lugar horrível, ele só está lá agilizando. Por quê? Porque se você sabe que o salário do pecado é a morte e você peca 24 horas, você dorme pecando, acorda pecando, não se arrepende, você acha que você vai conseguir o quê? Se o salário do pecado é a morte. Então, meu amigo, eu acho que se ele não teve essa visão, dizendo, e outra coisa, para mim, um enganador, porque de Deus ele não está tendo nada. Se tivesse, ele não tava nem entraria nesse tipo de caminho. Ele entraria no YouTube, sim, mas com uma outra roupagem, uma forma totalmente diferente, entendeu? Agora, eu entrei no combate com ele, entendeu? Já disse, por me sentir muito ofendido pela a forma que ele tratou as irmãs. Foi o meu primeiro impacto. Após isso, houve os debates, houve os problemas lá e tal, e eu fui me aprofundando na pessoa dele e só fui descobrindo, né, que ele era uma pessoa que, para mim, entendeu? Ele diz que as pessoas são malucas, são burras, são animais, ele fala aí, né? E trata as pessoas, até Cristo, ele colocou adjetivos em Cristo. Então, para mim, eu cheguei a um ponto que falei, poxa, essa pessoa não tem mais porque você tá perdendo tempo explicando para ela, tentando abrir os olhos dela, falar com ela, entendeu? Coisa séria, porque eu não tô aqui de brincadeira. Como eu já disse, eu não tenho tempo. Irmãos, eu não tenho tempo de fazer um monte de coisa na minha vida. Então, para fazer vídeo, hoje eu estou fazendo vídeo, por quê? Porque o patrão não liberou para mim trabalhar, porque está chovendo, e o trabalho que eu estou fazendo não pode ser feito na chuva. E, conclusão, tive que ficar em casa. E estou em casa porque está chovendo também, mas eu vou sair daqui a pouquinho, tá? Hoje é sábado, se não me engano, é 13 ou 14. 13. Vou sair, comprar uma gasolina, vou sair embaixo de chuva mesmo. Não vou deixar a chuva determinar o que eu vou ou não vou fazer, entendeu? Agora, o trabalho que eu tinha que fazer, não deu para fazer por causa disso. Então estou em casa. Mas senão eu estaria no trabalho. Então estou dizendo, eu não tenho tempo. Então eu vou simplesmente, né, fazer o que eu tenho que fazer e digo para os irmãos, eu quero aqui no canal ser um instrumento para abençoar pessoas através dos vídeos. É só o que eu quero. Ser um instrumento de Deus para isso. E acabou, entendeu? Não quero mais criar polêmica, não esperem de mim polêmica. Obviamente, eu posso trazer alguma notícia aqui que seja até polêmica,
mas no sentido para as pessoas se manterem informadas. Agora, óbvio, ficar trazendo fofoca porque, fulano falou isso, fulano fez aquilo, Bertano falou aquilo, e não sei o que, ciclano... Não, isso aí eu não trabalho nisso, entendeu? Agora, e obviamente, né, sempre pelo viés da verdade, né, que é o caminho e a vida, e que é a fé genuína, e que é a vida eterna, que é o único e verdadeiro e criador, que é o único que existe. Então, se eu tiver que falar algumas coisas aqui em relação à verdade, eu vou falar. Igual eu já falei de religião romana, já falei aqui de maçonaria, já falei de sistema, né? Que é o sistema que governa, que é o sistema onde na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Inclusive ontem eu estava batendo um papo com um vizinho e ele estava bem, né, assim, revoltado com o sistema. E eu disse para ele, olha, só existe um caminho, só existe um caminho e não tem outro, pode procurar, não vai ter outro. É todo mundo se tornar servos de Deus, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho. Só é esse o caminho. Você pode buscar todas as soluções, todas as formas, não existe solução, não existe forma, a não ser as pessoas se tornarem pessoas melhores, pessoas verdadeiras, humanas de verdade. E só consegue isso através de Deus, sendo servo de Deus, capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Fora isso, não adianta. Nenhuma técnica, nada. A autoajuda, seja lá o que for, nada vai resolver. Sistema prisional também não vai resolver, porque é uma questão de caráter corrompido pelo pecado. Aí, algumas pessoas querem se meter na minha vida e dizer, mas que você está querendo se tornar judeu, meu amigo. Quem dera eu pudesse me tornar judeu para viver a doutrina judaica, que era a doutrina de Cristo e do judeu, que seja os israelitas e que seja a tribo de Judá e que seja descendente de Abraão e quer que seja a verdade que está na Bíblia. Por quê? Porque o povo, mas veio para os seus, mas os seus, tá? Isso é profecia do Velho Testamento. Os seus são a descendência de Abraão, saído da Babilônia, que não concordava mais com aquilo, óbvio, porque o Espírito Santo de Deus se mostrou. Depois daquela história de Noé, há muito tempo, o Espírito Santo de Deus se comunicou com Abraão. E aí, a gente sabe qual é a história de Abraão, a descendência de Abraão. E hoje nós estamos... Então, Cristo, ele não pode, jamais poderia negar a doutrina israelita ou a doutrina judaica. Por quê? Porque se ele negar a lei e a doutrina judaica e israelita, ele é anátema, ele é charlatão. Então ele não poderia fazer isso. Jamais. Então você tem na Bíblia, quando eu falo, as pessoas ficam bravas. O Velho Testamento, todo ele, do princípio até o final do Velho Testamento, não tem contradição alguma. Nada se contradiz ali. As promessas, as profecias, os projetos,
o tratamento de Deus com Israel, tudo ali é condizente, bate tudo bonitinho. Mas quando vira que entra o Novo Testamento, alguns livros complica. E aí, por que complica? Exatamente para trazer complicação para quem quer entender. Entendeu? Só que Cristo falou no Novo Testamento uma palavrinha simples. Não viste na lei? Alguém falou para ele: qual é o grande mandamento? Não leste na lei? Lei, qual é a lei que estava tratando? Os 10 mandamentos. Não leste na lei? O maior e grande mandamento, o maior e o grande o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda força e entendimento, teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, meu amigo. Essa é a lei. A lei é essa que Cristo falou. Essa é a lei. Cristo falou isso. E quando você ama, você não fala. Paulo fala. O amor não suspeita, não defama, não fala mal, não agride, não mata. O amor, ele suporta. Ele tem paciência, é paciente. Então, meu amigo, se Cristo diz para não cumprir a lei, eu queria que alguém me dissesse aonde está escrito isso. Agora, dogma, que são 613 dogmas criados na doutrina judaica, que são judeus ortodoxos, é outra história. Entendeu? É outra história. Agora, se você for falar de lei, a lei é essa aí. Não leste lá na lei que Moisés escreveu, aliás, que Deus entregou para Moisés? Então é isso. É simples. Bom, perdoe por tomar o tempo de vocês. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. E que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um final de ano, né? Estamos aqui no mês de dezembro, abençoado, e que nós possamos estar mais e mais e mais perto de Deus, para a glória de Deus, é o que eu desejo, em nome de Cristo Mashiach. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, não vou pedir para você compartilhar o vídeo. Faz aquilo que você sentir no teu coração. É isso.